Graça e paz a todos aqueles que estão nos assistindo agora. Eu venho a você com muita alegria no meu coração, você que tem fome e sede de Deus, você que tem buscado, você que tem clamado por mais de Deus na sua vida, você que tem procurado algo novo, você que tem buscado uma novidade de vida. É com muita alegria no meu coração que eu quero compartilhar com você, meu querido irmão, minha irmã que está nos assistindo agora. Há uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração há alguns anos atrás. É uma verdade de Deus que esteve às vezes escondida ou oculta ao entendimento dos cristãos, ao entendimento daqueles que buscam a Deus por muito tempo. E numa busca, às vezes desesperada, que eu tive, sendo um jovem convertido, eu fui para dentro da palavra de Deus e com muita ousadia e muita sede no meu coração, eu busquei do Espírito Santo, eu busquei mais de Deus e Ele veio sobre mim e me mostrou o caminho da verdade. E eu quero que você agora abra o seu coração, abra o seu entendimento e eu tenho certeza, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai entrar no seu coração. Ele vai semear essa palavra viva no seu coração. E eu tenho certeza absoluta que vai dar muitos frutos para o reino de Deus. A minha vida nunca mais foi a mesma, depois que o Espírito Santo me mostrou e me revelou da sua pessoa e a sua missão na minha vida. E eu tenho certeza, querido irmão, querido amigo que está nos assistindo, que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Então você que está aí com a sua Bíblia, vamos juntos aprofundar nas Escrituras agora, vamos adentrar dentro do entendimento que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai esclarecer e nos revelar nessa hora agora. Abra sua palavra comigo no Evangelho de João, capítulo 16, começando o nosso entendimento aqui no versículo 5. Em diante, e você vai acompanhando na sua Bíblia, e eu vou lendo aqui, e você acompanha aí comigo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 em diante, diz assim: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. E da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Eu quero que você preste muito bem atenção agora. Jesus não mudou o assunto. Jesus continua no mesmo assunto, falando do Espírito Santo. É agora que Jesus vai penetrar no coração daqueles pequeninos, daqueles homens que estavam ali, dos seus discípulos, e assim penetrar no nosso coração, sobre a pessoa do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo. Versículo 12, vamos lá. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Aleluias! Você entendeu? Você prestou atenção nessa conversa de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos? O dia que o Espírito Santo me levou para dentro dessa passagem, eu estava meditando no Evangelho de João, capítulo 14, no Evangelho de João 15, 16 e até o 17. É uma conversa, Jesus se despedindo dos seus discípulos ali naquele momento a qual ele estava no ministério, antes dele morrer e ser glorificado.
E Jesus começou a falar para aqueles homens: olha, eu vou para junto do Pai, eu vou voltar para o Pai, eu vou deixar vocês. Por um tempo vocês não me vereis, e por um outro tempo vocês vão me ver. E os apóstolos, os discípulos que acompanharam Jesus em todo o seu ministério, desde quando ele os chamou para o segui-lo, eles começaram a ficar tristes. Eles começaram a entristecer o seu coração. E eu, meditando nisso, eu me vejo no lugar junto com aqueles homens, porque nós hoje, em Cristo Jesus, somos discípulos do Senhor, amém? Eu sou um discípulo, você aí é um discípulo. Então, se coloque junto com Pedro, se coloque junto com Tiago e João nessa hora. De repente, você estava lá, no mar da sua vida, dentro do seu barquinho, conduzindo a sua vida da maneira que você pensava que era certo. Você buscava Deus da maneira que você pensava que era certo, segundo a sua família te ensinou, segundo a cultura desse mundo tem ensinado as pessoas desse mundo. E estava lá você, conduzindo a sua vida no barquinho, lá no seu barquinho, cheio de circunstâncias, de tempestades, e de repente, passa o autor da vida e fala: segue-me. Eu tenho visto testemunhos e mais testemunhos de pessoas que tiveram esse encontro com Jesus e a sua vida nunca mais foi a mesma. Nós podemos ver na vida desses homens. Estava lá Pedro, uma frota de barcos, cheio de projetos. Às vezes eu vou formular a maior rede de barcos aqui do mar da Galileia. Eu vou ser o maior pescador, eu vou ser o maior comerciante de peixes. Estavam alguns homens com ele, João, Tiago e tantos outros que Jesus encontrou. Estava Mateus lá na coletoria, um emprego estável, trabalhando para o governo romano, estava colhendo impostos, estava com a sua vida muito bem estabilizada. E de repente, passa o mestre. De repente passa aquele na qual eles esperavam tanto. Passa aquele na qual os profetas profetizou tanto. Que ele viria trazendo o reino, ele viria trazendo a salvação, ele transformaria o mundo. E de repente aqueles homens começam a seguir o mestre. Eles começam a ouvir coisas que eles nunca ouviram antes. Certo dia Jesus estava ali com uma multidão de pessoas. As pessoas, elas estavam em volta de Jesus todo o tempo por causa dos milagres, dos pães, por causa do poder que ele tinha de instantaneamente abrir os olhos de um cego, abrir os ouvidos de um surdo. E uma multidão estava atrás do Senhor. Uma multidão buscava isso. E de repente ele começou a expor o reino de Deus. Ele começou a trazer a palavra viva do reino de Deus. E essa palavra começou a contradizer a tradição deles. Essa palavra viva começou a contradizer aquele tradicionalismo morto judaico. Aquele preceito e mandamento de homens. E muitos deles falaram assim: essa palavra é muito dura. Quem pode ouvir? E começaram a se esquivar, e cada um foi cuidar da sua vida, cada um foi voltar para a sua rotina. E de repente Jesus vira para os seus, ele vira para os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo ele, aqueles que se apaixonaram por ele, e diz assim: e vós, não querem isso também? E Pedro vira para o Senhor e diz assim: para onde iremos, se só em ti há palavras de vida eterna? Nós devemos entender que a esperança daqueles homens, a alegria daqueles homens, está com Jesus. Eles estavam confortados em estar com Jesus. Você tem que entender a profundidade dessa conversa em João 16:12, mas você jamais vai entender a profundidade dessa conversa, a tristeza, o porquê que houve tristeza no coração dos apóstolos. Se você não entender o quão bom era, porque eles estavam com Jesus, eles viram multiplicação de pães, eles estavam lá no barco e a tempestade querendo virar o barco, e simplesmente o mestre levantou as mãos e disse: mar, acalma, vento, acalma. E eles viram tudo aquilo. De repente Jesus vira para eles e fala: eu não estarei mais convosco. Se eu estivesse lá junto com Pedro naquela hora, eu seria o primeiro a ficar triste. E eu diria: mas Senhor, eu estava lá na minha vida, e o Senhor me encontrou, e agora eu estou te seguindo. Eu larguei tudo, Jesus. Eu larguei minha casa, eu larguei minha empresa, eu larguei meu povo.